Romanos capítulo 8, versículo 28. Eu vou lendo e você acompanha. Diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Amém? Deus te chamou para um propósito. Eu queria que você repetisse comigo 3 palavras. Repete assim, unidade, quantidade e qualidade. Esse texto de Romanos, o apóstolo Paulo está escrevendo inspirado pelo Espírito Santo. E ele está dizendo para nós que Deus nos escolheu com um propósito. Deus nos escolheu por um motivo. Deus nos deu uma missão. E aqui, enquanto estamos falando aqui, eu quero que você pense o que você tem feito para cumprir essa missão. Como que você tem se engajado no propósito de Deus na sua vida. Naquilo que você em algum momento teve o vislumbre de Deus te chamando e te mostrando o que você deve fazer. Esse texto nos mostra que Deus é um bom pai. Porque um verdadeiro pai, um pai funcional, pode tirar o fundo. Senão eu fico aleluiado. Deus é um bom pai. Porque um pai funcional, um pai que cuida de um filho, um pai que é conforme a imagem de Deus, porque Deus é o protótipo do pai, o estereótipo do pai, é aquilo que nós miramos quando nós pais queremos ser bons pais, nós precisamos olhar como Deus age. Um bom pai é aquele que dá um destino e dá um ofício para seu filho. Um pai que realmente ama seu filho, ele vai se preocupar com oferecer aquilo que é necessário para que o filho possa seguir um destino e possa saber desenvolver algo. Então Deus, ele é assim. Ele nos salvou, nos adotou como filhos e nos deu um destino e um ofício. Segunda coisa que nós lemos nesse texto aqui é que Deus é um bom pai que age. Ou seja, ele nos adotou, ele nos mostrou o caminho, ele disse façam isso, mas ele também provê tudo o que preciso, tudo que é preciso, tudo que é necessário, para que os filhos possam cumprir esse destino. Deus, ele faz com que todas as coisas cooperem, ajam em conjunto para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Amém? Então, esse texto, quando a gente lê, todas as coisas cooperam para o bem. A gente sempre fala quando alguma coisa ruim acontece na nossa vida. Não é verdade? Só que, para prestar atenção nesse texto, está escrito que Deus faz com que as coisas cooperem para o nosso bem quando nós estamos no propósito. Então, nós como filhos, precisamos entender o propósito, o destino que Deus nos deu, o ofício que Ele nos chama a fazer, para que então nós comecemos a perceber as coisas cooperando para o nosso bem. Não é em qualquer situação da nossa vida que a gente pode aplicar esse versículo. É somente quando estamos envolvidos em propósito. Então hoje eu estou aqui para falar para você uma verdade nua e crua. Se você não está envolvido no propósito de Deus na sua vida, não espere colher apenas bem. Nem tudo vai edificar a sua vida. Às vezes as coisas ruins vão acontecer na sua vida, consequência das suas más escolhas. Coisas ruins podem acontecer na nossa vida se nós nos afastamos do propósito de Deus. E isso não vai construir nada, somente vai te afastar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui para você? Se você parar para prestar atenção na sua vida, foi assim. Em algum momento alguma coisa ruim aconteceu, não foi porque Deus queria te ensinar alguma coisa. Foi porque você apenas deixou de andar no propósito. Jonas foi engolido pela baleia, por quê? Porque ele estava longe do propósito. Judas se enforcou, por quê? Porque ele estava longe do propósito. Então nós precisamos compreender a ação de Deus. Deus é um bom pai. Amém? Ele te escolheu, ele te deu um propósito. E ele age, faz com que todas as coisas ajam conjuntamente para que você cumpra esse propósito. A verdade nua e crua da palavra é essa. E não adianta a gente florear. E aqui hoje eu queria dizer para vocês exatamente sobre. Deus é um bom pai, é um Deus que age.
E aí você pode me perguntar, mas que propósito é esse? Para que eu fui chamado? Eu já vou falar aqui que é o título da palavra, se você já viu lá no YouTube. Nós fomos chamados para ser uma grande família. Nós fomos chamados para agir como uma grande família. E aí você vai começar a prestar atenção e perceber que numa família existem pessoas de todo tipo. Pessoas que têm os mais variados sonhos, os mais variados ofícios, mas todos contribuem para que o nome daquela família se postergue. Quem compreende isso que eu quero dizer? Então significa que na sua vida, tudo aquilo que você faz precisa estar envolvido no propósito de Deus, para que o nome de Jesus seja exaltado entre as nações, para que o nome de Jesus seja conhecido entre as nações, para que então o nome de Jesus possa ser colocado como nome que está acima de todo nome. O propósito que Deus tem para você é que tudo o que você fizer gere glória para Ele. E essa é a verdade, para que então todas as coisas cooperem para o seu bem. Então, a primeira coisa que fomos chamados, qual é o propósito? Para que fomos chamados? A primeira coisa no versículo de Romanos 18, de Romanos capítulo 8, é: somos chamados a ser família. Quando você encontra alguém que tem a mesma fé que você chega e fala para a pessoa: ô meu irmão, é isso. Nosso próprio linguajar já mostra como que nós devemos viver. Nós somos irmãos e irmãs uns dos outros. Efésios capítulo 6, versículo 10 fala que nós somos a família da fé. E é assim que você precisa ver. Não necessariamente todos precisam ser iguais. Porque, como eu disse, numa família existem variados ofícios, variados sonhos, variados objetivos. Mas desde que eles contribuam para que o nome dessa família seja levado adiante, para que o legado dessa família seja levado adiante, você pode considerar essa pessoa como uma família da fé. E por isso, então, que tradições cristãs diferentes da nossa, que vivemos aqui, da realidade, o recorte que vivemos aqui, podem ser chamados irmãos também. Eles podem agir diferente, podem se vestir diferente, mas se o nome de Jesus está sendo levado à frente, eles podem ser chamados família da fé e irmãos. Amém? Que a gente possa colocar isso no nosso coração e não ser sectário, né? Falar, só porque o irmão veste saião, porque o irmão tem cabelo grande, ou sei lá, porque o irmão é tatuado, a gente acaba, esse não é meu irmão, não. Não é assim que funciona. Existe até a igreja que fala que a gente é primo, mas não é não. Amém? Uma família funcional é uma família que tem 3 características, tá? Ela carrega certas características, são mais de 3, eu só vou listar 3 aqui. A primeira é uma família funcional, ela carrega legado. A família funcional é a família que deveria ser. Eu sei que na realidade de hoje existem famílias de todo jeito, mas uma família que leva seu nome à frente é uma família que carrega legado, ou seja, respeita a história anterior. Uma família funcional, ela não despreza aquilo que seus pais e antepassados viveram, antes constrói a partir do que foi vivido. Vocês compreendem isso? Então a família da fé é sempre honrando aqueles que vieram antes de nós. Segunda característica de uma família funcional é identidade. Identidade vem da palavra idêntico, ou seja, que tem as mesmas formas, ou semelhança física e semelhança de comportamento. Não é? Geralmente a família se parece, né? Na minha casa, por exemplo, as minhas tias todas parecem, eu olho e todas parecem muito com a minha mãe, né? Eu pareço com a minha mãe. Alguns falam que eu pareço com meu pai, mas enfim, família carrega características de identidade. Então a família da fé, ela carrega características de identidade, de você ser parecido. Você vai se tornando parecido com aqueles que são da sua família da fé. Costumo usar o exemplo, né, da Igreja Lagoinha lá de Belo Horizonte. Se você vê irmãos falando lá da igreja, todas as irmãs falam igual a Ana Paula Valadão. Por quê? Porque parece com a família da fé. É assim que você vai parecendo. Muitas vezes aqui na igreja você vai encontrar irmãos que vão ter até mesmo a mesma forma de falar, a mesma forma de pregar daquilo que você vive aqui. Porque é família da fé. Temos os irmãos que vieram lá de Camaragibe, né? Lá do Pernambuco. Acho que eles percebem isso. Quando entraram aqui na igreja, parece com a luz para os povos de qualquer lugar do Brasil, não é? E não é porque foi buscado, é porque nós temos características de família. Então, uma família funcional, família da fé, ela tem legado, ela tem identidade, e a terceira coisa, ela tem lealdade. Uma família funcional é aquela que tem laços de sangue. Aquela que as pessoas podem falar mal de você, mas se falar mal de alguém da sua família, você vira bicho.
Laço de sangue. Ninguém mexe com a minha família. Quem é assim? Quem me conhece assim de mais perto, sabe que eu sou uma pessoa que tem um certo temperamento meio bravo, assim. Mas eu sempre fui meio longânimo para insultos. A pessoa poderia me xingar de qualquer coisa. Falou da minha mãe. Não sei se você é assim, mas família tem essa característica de laço de sangue. Veja, irmão, se nós somos chamados então para ser uma família da fé, nós temos que carregar essas características. Nós temos que honrar aqueles que vieram antes de nós, aqueles que pregaram para nós. Como eu vejo, como é lindo, eu vejo o Maurício muitas vezes falando, né, quando ele chega aqui, ele não está aqui hoje, está no Enem, está sendo fiscal. Ele fala assim, nossa, um dia eu cheguei na igreja e aí eu não conhecia Jesus, mas o Flávio veio e me deu um abraço, eu vi Jesus naquele abraço. É honrar aqueles que em algum momento construíram na nossa vida. Nós não podemos desprezar só porque estamos nos tornando adultos, vamos dizer assim, experientes na fé, desonrar aquilo que outras pessoas construíram em nós. E essa é a importância de uma jornada de discipulado. Você precisa saber aonde você está e para onde você vai. E dentro dessa jornada você vai aprender a honrar outras pessoas também. O aplicativo vai ajudar você muito com isso, amém? Aproveitando o gancho aqui. Então, nós somos chamados a ser família. Jesus, então, foi o primeiro de muitos irmãos. Nós lemos no texto de Romanos que ele foi chamado para ser o primogênito de muitos irmãos. Agora nós somos uma família que precisam carregar esse legado de amor de Jesus. Lá em João capítulo 7, versículo 20, Jesus ele mostra qual é o protótipo de família, ou aquilo que ele espera que a família da fé viva. João capítulo 17, versículo 20. Jesus estava orando, na sua oração sacerdotal, ele estava diante do Pai, lá no Getsemane, ele estava orando diante de Deus, ele diz o seguinte, ele está orando para Deus, diz, a minha oração não é apenas por estes discípulos. Jesus estava orando por aqueles 12 que estavam com ele, mas ele continua, minha oração não é apenas por eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Quem são essas pessoas? Jesus estava orando por você. Para que todos eles sejam um. Esse é o que Deus espera da família da fé. Daqueles que se chamam pelo nome de Jesus. Que eles sejam um. Jesus estava orando uma oração que somente eu e você podemos responder. Jesus estava orando por nós, para que nós cumpramos o propósito de ser uma família unida. E ele diz então, para que todos sejam um, como o Pai está em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que me enviaste. Jesus estava orando, declarando o propósito que ele tem para você. E a missão que ele tem para você. A missão é, se torne uma família, seja um com aquele que crê com você, esteja unido com laços de sangue, de legado, de identidade, então o mundo vai crer. É isso, nós precisamos compreender que precisamos cada vez mais estar com laços tão fechados, né? Tão juntos, a ponto de sermos um, então nós cumpriremos o nosso propósito, que é levar o nome de Jesus para que o mundo creia. Amém? Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Pense nisso quando você for pensar em igreja, é isso que você precisa buscar viver. Amém? Versículo 21, para que todos sejam um Pai está em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 22, eu dei-lhes a glória que me deste. Jesus estava dizendo que ele nos deu uma porção, ele nos capacitou. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Novamente, não estou repetindo o versículo, Jesus repetiu a sua oração diante de Deus, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, e que eles sejam levados à plena unidade. Veja, Jesus repete 3 vezes, precisamos ser um, precisamos ser um, precisamos ser levados à unidade de pensamento, de propósito, de ação, de sentimento. E Jesus novamente declara o propósito, para que o mundo saiba que me enviaste e os amaste, como igualmente amaste a mim. É forte, irmãos. É forte, porque Deus está nos chamando a cada vez mais estreitarmos os nossos laços. Começar a andar tão arraigados uns com os outros, tão com um laço de sangue, de lealdade uns pelos outros. Não fala mal do meu irmão porque ele crê como eu. Não fale mal do meu irmão porque eu amo ele. Eu sou um com ele, eu sou família da fé.
Você então começa a se parecer com aquela pessoa, então você começa a honrar aquilo que aquela pessoa carrega, e como família, como nós poderemos cumprir o nosso propósito. Então a gente vai ver Deus agindo em todas as coisas para o nosso bem. Quem entendeu a palavra? Eu quero ser bem, como disse, nu e cru. Se você não se alinhar com o propósito, você não pode esperar que tudo coopere para o seu bem. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 8, versículo 28. Nós só podemos cumprir o propósito de Deus se nós vivermos em unidade. Só que não para por aí. Nós somos chamados a ser uma... O que eu falei lá no começo? Família. Mas o versículo 8 fala que precisa ser uma família de muitos irmãos. Porque Jesus é chamado nosso irmão. Ele foi o primogênito de muitos irmãos. Aqui nós falamos de família sendo a unidade. Mas Deus tem um propósito de quantidade. Nós não podemos nos conformar com ser uma família pequena. Quem está entendendo? Você não pode se conformar e achar que está tudo bem, parou em você. Uma família funcional é aquela família que posterga faz a sua posteridade ser conhecida. A partir disso, nós precisamos entender que Jesus foi chamado de primogênito de muitos irmãos. Então ele foi o primeiro para fazer uma multiplicação. Quem está entendendo? E aí, a partir disso, nós precisamos compreender que multiplicação é a característica de todo ser vivo. Se você olhar na natureza, todo ser vivo se multiplica. Alguns em grande escala, outros em pequena escala. Mas existe uma multiplicação. Quando Deus criou Adão e Eva, ele abençoou e disse, multiplicai-vos. Quando Jesus, já ressurreto, com aqueles discípulos na beira do mar, ele fala o seguinte, vão por todo mundo e multiplicai-vos. Nós somos chamados a nos multiplicar. Nós somos chamados a replicar aquilo que somos. Se Jesus foi o primeiro, Deus me deu glória, ele próprio disse, a glória que me deste eu dou a eles. Jesus então me deu glória, me capacitou, ou me deu tudo aquilo que eu preciso para me multiplicar, agora é minha função fazer isso acontecer. Somos uma família, amém? Mas precisamos compreender que Deus espera que seja uma família de muitos irmãos. Quando eu estou falando isso aqui, eu quero que você compreenda que nós não estamos falando de encher uma igreja. Eu estou falando de um propósito de vida. A consequência é nos ajuntarmos cada vez mais pessoas na igreja. Mas é um propósito de vida que cada crente precisa ter. Porque quando nós estamos falando de salvação, é sobre isso, a multiplicação, Jesus falou em parábolas sobre multiplicação. Na parábola do grande banquete, lá em Lucas 14, 22, Jesus estava falando em parábolas, né, para aqueles discípulos que estavam ali ao redor, e estava contando uma história, estava contando como que é o reino dos céus. Ele fala então que um senhor, que representa Deus, deu um banquete. Ele ofereceu um grande banquete e convidou algumas pessoas. E ainda não havia sido lotado aquela mesa de banquete. E lá no versículo 22, esse senhor diz para o seu servo, isso é a representação de Deus falando para nós, olha só. Disse o servo, que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Ou seja, muitas vezes a gente pode falar, Senhor, ainda tem lugar na salvação? Foi isso. 23. Então o Senhor disse ao servo, vá pelos caminhos e valados e faça-os entrar, para que a minha casa fique cheia. E aqui eu quero dizer para você, a vontade de Deus é essa. Que a casa fique cheia. Que o reino de Deus fique cheio. Que nós possamos lotar o céu. Que nós possamos viver por um propósito de multiplicar aquilo que recebemos de Deus e mais pessoas possam entrar no reino que foi prometido para mim e para você. A casa que Deus está falando, as muitas moradas que Jesus foi preparar, elas precisam ser cheias de salvos. Só que Deus já fez o que deveria fazer, enviar Jesus. Agora nós precisamos nos envolver na missão de encher essas casas de salvos. Verdade nua e crua da palavra. Se você não se envolve nesse propósito, como você vai esperar colher as coisas cooperando pelo seu bem? Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Pelo amor de Deus. No fato de eu estar falando para você que Deus, ele enviou a Jesus para ser o primogênito, o primeiro, de muitos irmãos. Deus está esperando que nós, então, sejamos um desses
e também levemos outros através da nossa pregação. Então, essa semana eu li uma frase interessante. Não lembro exatamente onde foi, se foi numa revista ou se foi no para-choque de um caminhão. Mas se você está ouvindo histórias incríveis de pessoas, estão te contando histórias incríveis de pessoas, significa que você está deixando de viver histórias incríveis na sua vida. Se você está ouvindo histórias de evangelistas que levaram multidões para Jesus, se você ouve histórias de irmãos que já pregaram e pessoas difíceis se converteram, e você ouve, você rejubila com aquelas histórias, mas você não tem nenhuma para contar, você está vivendo errado. Se você passa sua vida inteira sem levar uma alma para Jesus, você ainda não entendeu o propósito por que você nasceu. Irmãos, se você não sair daqui hoje convencido de que a pessoa que você enxergar na sua frente, na hora do seu almoço, sei lá, se for almoçar num restaurante, você olhou para aquela pessoa e o Espírito Santo te impulsionou a falar para ela a respeito de Jesus, e você não fizer, você está vivendo errado. Você está vivendo de forma fora do propósito. E eu estou aqui nessa manhã com alegria no coração para te dizer, Deus está te chamando para o propósito. Ele é um bom pai, Ele é aquele que te ama, aquele que fez tudo para que você pudesse entrar no reino da salvação. Sabe o que Ele está esperando? Que você se envolva nesse propósito e comece a pregar também. Nós precisamos ter essa missão de vida. Sabe, ser evangelista não é apenas um ministério que alguém tem. Pregar para Jesus não é algo que você precisa fazer. Precisa ser a missão mais importante da sua vida. Porque quando você compreender isso, então, aonde você for trabalhar vai ser seu campo missionário. A escola que você está estudando é o lugar onde você vai poder pregar. A sua própria família vai ser o lugar onde Deus te plantou para ser o primeiro, para que toda a sua casa seja salva. Mas é preciso que você se envolva isso como missão de vida. Mais importante, eu preguei muito tempo para jovem, tá? Mais importante, jovem, do que você casar, é você se envolver no propósito de Deus para a sua vida. Porque quando você está no propósito, Deus tem prazer de unir outra pessoa dentro daquele propósito. E aí você vai encontrar a pessoa certa para você. E aí muitas vezes a gente está procurando somente o nosso bem, somente as nossas coisas, somente o nosso, fazendo atrás dos nossos corre. Aquele texto que eu acabei de ler da parábola do grande banquete, as pessoas que não entraram no banquete, foi aquelas que deram desculpas para Deus. Quando o servo chegou e falou, o Senhor está te convidando para um banquete. O primeiro disse, não posso porque eu tenho que casar minha filha. O segundo, não posso porque eu tenho que experimentar uma junta de boi. E o terceiro, não posso porque eu estou comprando um campo. Estava casando, estava comprando um carro, estava comprando uma casa. Envolvido com as suas próprias coisas, não teve tempo para viver aquilo que Deus estava chamando. Que nós não sejamos esses. Que nós sejamos aqueles que ouvem a voz de Deus, ouvem o chamado de Deus e nos envolvamos com o propósito. Saia daqui com essa missão. Saia daqui disposto a assumir essa missão. Deus já te deu tudo o que você precisa. Ele é um bom pai que provê tudo o que é preciso para que você cumpra essa missão. Desde que você se envolva de coração. Amém? Glória a Deus. Eu gosto tanto que os irmãos falam glória a Deus, porque eu sei que tá falando aí, né? Então o propósito de Deus é nos usar para enchermos o reino. Amém? Significa então que temos essa missão de vida que é influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Mas estamos falando aqui que Deus, Ele chamou Jesus para ser o primeiro de muitos irmãos. Unidade, quantidade. Ou seja, nós devemos almejar a quantidade, mas não só quantidade. Nós devemos buscar qualidade. Repete comigo, unidade, quantidade e qualidade. Porque o texto diz que Ele nos escolheu, segundo o seu propósito, faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, para que nós sejamos a semelhança de Jesus, porque Ele foi o primogênito de muitos irmãos. Então nós temos que ter aquela característica de família, de identidade de Jesus. Ele nos chamou para ser muitos parecidos com Jesus. Não podemos ser tão heterogêneos a ponto de não nos reconhecerem como família. Quando eu falo aqui que cada igreja tem talvez a sua identidade, né? Se parecem, né? Os membros da igreja se parecem. Não é que cada igreja tem a sua cultura apenas, mas todos nas igrejas se parecem com Jesus. E é isso, esse é o propósito da vida cristã. É nós nos envolvermos no propósito de Deus, pregarmos o evangelho
mas cada vez mais nós nos parecermos com Jesus, e aqueles que ouvirem a palavra também se pareçam. Vejam, o texto diz lá no versículo 29, a primeira parte, que ele nos predestinou. Ou seja, Deus já nos preparou. Ele, quando nos escolheu, ele já disse, eu vou escolher a Bruna, porque eu quero trabalhar na vida da Bruna para que ela pareça com Jesus. Deus escolheu a vida do Luiz Felipe e falou, eu vou escolher ele desde o ventre da mãe. Desde quando ele tinha 4 anos, eu quero um café. Piada interna. Quando ele estava no ventre da dona Edna, Deus escolheu e falou, eu vou escolher ele para ele ser alguém salvo, parecido com Jesus. Deus nos predestinou para isso. Para que você então, cada vez mais, na sua vida, se pareça com Jesus. Ele já te deu o que você precisa para que você possa se tornar parecido com Jesus. Então não basta quantidade. Nós não podemos apenas encher igreja. Igreja que enche, mas de pessoas vazias de Jesus. Entendeu, Camila? Camila estava conversando de algumas coisas ali. Nós não podemos buscar uma igreja cheia de pessoas vazias de Jesus. Nós temos que cada vez mais nos parecer com Ele. Nos encher dele a ponto de, quando as pessoas olharem, não ver a placa da igreja, mas ver Jesus. É sobre isso. Nosso propósito é, cada vez mais, termos mais pessoas parecidas com Jesus. Ele nos escolheu para termos qualidade. Efésios capítulo 1, versículo 3, já estou encerrando. Diz o seguinte, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Amém? Você já é abençoado. Você acabou de ouvir eu lendo esse texto aqui. Ele já te abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E veja só, porque Deus nos escolheu, Deus nos predestinou nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Deus te escolheu, te abençoou, te capacitou para que você pareça com Jesus, para que você seja santo e irrepreensível na presença dele. Então não é apenas quantidade, é qualidade. Nós precisamos ser crentes de verdade, ou seja, aqueles que parecem com Jesus. Versículo 5, em amor, ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Isso significa que Deus então te escolheu com um propósito. Deus te separou para que você viva esse propósito. E esse propósito se cumpre em você. Porque primeiro, ele te abençoou para ser assim. Segundo, ele te adotou. Quando a gente fala de adoção, a gente pensa no que nós conhecemos de leis hoje, né? Adoção é escolher uma criança no orfanato e fazer com que ela faça parte da sua família. Mas não é apenas isso. É você escolher amar alguém. É escolher alguém para fazer parte do seu círculo mais íntimo. Foi isso que Deus fez com você. Você era alguém que estava à parte. Você não tinha pai. A Bíblia fala que era filho da perdição. Então ele foi lá e te adotou. E te abençoou. E te capacitou para ser tudo aquilo que ele já preparou para você. É por isso que o propósito de Deus se cumpre em nós. Nós somos então escolhidos para ser santos e irrepreensíveis na presença de Deus. E aí certamente vai vir um pensamento na sua cabeça, mas eu não sou tão santo assim. É porque é um processo. Deus vai te transformando a imagem do seu filho. A Bíblia fala que nós como espelho vemos hoje. E nós estamos sendo transformados de fé em fé, em glória cada vez maior, à imagem de Jesus. Nós fomos escolhidos para parecer com Jesus. Amém? Você crê assim? Você foi escolhido. Mas não é no estalar de dedos. Não é de uma hora para outra. É vivendo cada dia, aprendendo cada dia, sendo discipulado por Deus, através do Espírito Santo. E pela igreja. O aplicativo. Para que você possa ser discipulado. E cada vez mais, cada dia mais, se pareça com Jesus, com aquilo que o Espírito Santo ministra ao seu coração. Você precisa ser discipulado para estar nessa jornada de transformação, transformando o mundo uma vida de cada vez. Estou brincando. Então, assim como um filho nasce a cara do pai, mas só age como o pai por imitação, quando somos da família da fé, você pode parecer fisicamente, mas nós só podemos nos tornar como um pai, como o pai, por imitação. Precisamos imitar a Jesus em tudo aquilo que
que ele fez. Assim também como dois cônjuges, né? Você conhece alguém que casou há muito tempo e aquele cônjuge, aquele casal acaba se parecendo, o marido e a mulher mesmo não sendo irmãos, agem igual, acabam ficando até com algumas fisionomias iguais, expressões iguais, é por causa do relacionamento, é por causa da proximidade, é por causa da convivência, não é? Então, quando nós estamos falando de ser parecidos com Jesus, não vai acontecer de uma hora para outra. Você precisa conviver com Ele. Você precisa ter relacionamento com Ele. Você precisa cada dia mais ser transformado pela glória de Jesus que Ele vai te mostrando todos os dias. Amém? Então é por relacionamento com Deus e com os nossos irmãos da fé que nós nos tornamos parecidos com Jesus. Cadê o Cris? O Cris? Pode subir aqui, a gente vai cantar uma música. Para que nós possamos então viver o propósito de Deus para nós, precisamos entender essas três palavrinhas. Precisamos cada vez mais estar em unidade, unidos na fé, naquilo que pensamos, naquilo que projetamos, naquilo que sonhamos em construir para o reino. Quando você está aqui na igreja, você vê muitas vezes o pastor falando aqui de coisas que nós queremos viver, do avivamento que nós buscamos, daquilo que queremos estar presenciando na presença de Deus. Mas não pode ser só o desejo do pastor, não pode ser só os desejos dos líderes. Você precisa se alinhar com esse propósito. Sonhe conosco. Isso é a unidade que Deus espera. Amém? Quantidade, nós precisamos ter essa missão de pregar. Eu acho lindo, a Gerlane posta no Instagram dela com as alunas, ela sempre falando alguma coisa de Jesus, sempre falando de fé. É isso, é o ambiente onde nós estamos. Precisamos influenciar para que nós possamos então crescer em quantidade. E também nos envolver em discipulado, se abrir para aprender mais, se aproximar de alguém que pode te levar a se parecer com Jesus. Encosta lá no pastor Márcio, não é só porque ele é carequinho, que parece mais velho, que ele tem experiência, ele é sábio, ele pode te ajudar a ser discipulado. Encosta em alguém que pode te ajudar a parecer com Jesus. É sobre isso, unidade, quantidade e qualidade. Amém? Vamos cantar, fique de pé. Aleluia.